O céu rugia. Trovões cortavam as nuvens como lâminas divinas, e o mundo, outrora mergulhado em guerra, parecia conter o fôlego diante da calmaria após a destruição. No centro do campo devastado, entre ruínas e cinzas, Kael permanecia de pé. A espada dourada ainda brilhava, reluzindo como um raio de esperança em meio ao caos. Seu corpo tremia. Ferido, coberto de sangue e suor, mas ainda firme. O herói resistia. Atrás dele, os primeiros sobreviventes surgiram. Homens e mulheres cobertos de sujeira, olhos arregalados, corações batendo como tambores de libertação. Sussurros se espalharam, logo virando gritos de emoção. É ele, o Espada de Ouro. Ele derrotou o Rei Demônio. Kael não respondeu. O som das palavras parecia distante. Seu corpo já não suportava o próprio peso. Os joelhos cederam e ele tombou, caindo sobre um chão duro e frio. Um sorriso escapou por entre os lábios rachados. Um sorriso aliviado. Um sorriso verdadeiro. Acabou. Eu consegui. Eles estão salvos. Os passos vieram lentos, pesados, mas cheios de autoridade. Kael ergueu o olhar e viu o manto branco aproximando-se. O rei. Intacto, limpo, envolto por uma aura de nobreza fria. Havia um sorriso nos lábios reais. Um sorriso que parecia respeitoso, de quase comovido. Kael. Herói do povo. Que grande feito conquistaste? Por um instante, Kael acreditou. Achou que aquelas palavras eram sinceras, que finalmente seu sacrifício seria reconhecido. Que, talvez, pudesse descansar em paz. Foi quando a lâmina entrou. Fria, silenciosa, certeira. A dor explodiu como fogo líquido em seu peito. Um som metálico cortou o ar e o sangue jorrou pelas roupas rasgadas. Seus olhos se arregalaram. O corpo inteiro tremia. Tentou virar-se, entender. A visão turva encontrou o rosto do rei. Agora não havia mais gentileza, só frieza. Frieza e cálculo. O mundo não precisa mais de heróis que ofuscam reis. Kael caiu, sem forças, sem ar. O chão pareceu se afastar e, ao mesmo tempo, envolver. Seu corpo cansado. O céu ainda estava lá, mas mais escuro. Mais distante. Eu lutei por vocês. Morri por vocês. E isso foi tudo que restou? As nuvens se moviam como olhos indiferentes, julgando-o do alto. Seu corpo pesava como pedra. Sua alma gritava em silêncio. Que na próxima vida, eu não seja humano. Que eu nunca mais lute por essa raça traidora. Então veio a escuridão. No vazio entre o último suspiro e o esquecimento, algo ouviu. O universo ouviu. Escuridão. Silêncio. Depois, veio o frio. Não o frio da morte, mas o frio da vida recém-nascida. Do vento que toca pela primeira vez uma pele nova. Havia neve. Havia árvores retorcidas. E havia ele, pequeno, ofegante, tremendo. Kael já não era Kael. Agora, o nome que sussurrava dentro dele era outro. Um instinto, mais que uma palavra. Olaf. Abriu os olhos pela primeira vez com medo, mas não o medo da batalha. Era o medo da solidão. Um lobo. Um filhote de lobo, de pelos acinzentados e olhos que carregavam o peso de uma alma antiga. O céu acima era o mesmo que o vira morrer. Cinzento, frio, silencioso. Mas aqui, ninguém gritava seu nome. Ninguém clamava por heróis. Não havia espadas. Só o eco do vento cortando a floresta. Tentou uivar e falhou. Seu corpo era pequeno, indefeso, faminto. Arrastou-se sobre a neve, farejando vestígios de calor. Onde estava seu bando? Onde estava sua mãe? Onde estavam eles? Nada. Nenhum passo. Nenhum cheiro familiar. Apenas o vazio de um nascimento solitário. Mas algo dentro dele ardia. Uma lembrança que não queria apagar. Ele não sabia mais usar palavras, mas sentia. Sentia a traição.
Sentia a dor da lâmina. Sentia o desprezo dos que jurou proteger. Eu lutei por vocês. Pensava, mesmo sem saber mais o que era linguagem. Morri por vocês. E agora, ninguém o reconhecia. O universo o ouvira. O universo o atendeu. E agora ele renascia. Não como Salvador, mas como besta. Como fera. Como Olaf, o lobo rejeitado. O bando perdido. O frio constante. A floresta cruel. Mas ele aprenderia. Sobreviveria. E um dia, quando a lua estivesse cheia e as presas afiadas, o mundo conheceria o rugido daquele que outrora foi traído. Horas se passaram. O céu, antes acinzentado, escureceu ainda mais. A noite descia como um manto de gelo sobre a floresta. Olaf continuava andando, ou melhor, tropeçando, sobre a neve. Suas patas pequenas afundavam. Os músculos recém-nascidos mal sustentavam o peso do próprio corpo. Cada passo era uma luta. Cada rajada de vento, uma sentença de morte. A fome o roía por dentro. A sede arranhava sua garganta. O leite quente de uma mãe. Já era só um eco esquecido. Ele arfava. O mundo parecia imenso demais. E ele, tão pequeno, tão quebrado por dentro. Mas havia algo que o impelia a seguir. Não era esperança. Não, era coragem. Era uma fúria muda, um instinto primitivo. Eu não vou morrer de novo. O vento trouxe um cheiro. Fraco, mas real. Vida Olaf ergueu o focinho e farejou como podia. Seguiu o aroma desajeitadamente, guiado por puro desespero. Depois de alguns minutos, o som de algo roçando na neve ecoou entre as árvores. Pequeno, veloz. Um coelho. A criatura farejava o chão, tranquila, inocente. Olaf se escondeu como pôde atrás de um tronco caído. Seu estômago roncou, quase entregando sua posição. Nunca havia caçado antes. Mal sabia o que era caçar. Mas os instintos assumiram o controle. Rastejou. Tremeu. A neve queimava suas patas, mas ele suportou. Mais perto. Só mais um pouco. E então, salto. Um pulo desajeitado com garras frágeis, dentes pequenos, mas famintos. O coelho tentou fugir. Muito rápido. Mas Olaf o alcançou. Não com precisão, mas com fúria. Cravou os dentes no flanco da criatura, sentindo pela primeira vez o gosto de sangue quente em sua boca. O coelho se debatia. Olaf rosnou, surpreso com o próprio som. Mordeu com mais força. E quando tudo parou, ele simplesmente ficou ali, respirando, ofegante, tremendo. Estava vivo. E, dessa vez, não foi ele quem sangrou. Devorou a presa em pedaços, sem elegância, engolindo mais neve do que carne. Chorou entre as mordidas, sem saber por quê. Talvez fosse o corpo que tremia. Talvez fosse a alma que ainda se lembrava de ser homem. Mas, quando a carcaça terminou e a fome silenciou, Olaf ergueu os olhos para a lua. Não era um uivo. Era uma promessa. Depois de matar a sede no riacho, Olaf ficou por alguns minutos observando o movimento ao redor. Não havia sinais de animais próximos nem de predadores, mas o cheiro do ambiente era novo e cheio de informação. Ele farejava o ar constantemente, tentando gravar o máximo possível. O cheiro da água, das árvores, da terra molhada. Com a barriga ainda vazia e o corpo enfraquecido, decidiu que precisava conhecer melhor aquele território. Subiu um pequeno aclive coberto de neve, escorregando. Um pouco, mas se manteve firme. Do alto, conseguia ver uma parte da floresta mais aberta, com árvores mais espaçadas e o solo coberto apenas por uma fina camada de neve. Ali, talvez houvesse caça. Começou a andar naquela direção, deixando para trás o riacho e marcando o caminho com passos fundos. A cada árvore passada, deixava um pouco do seu cheiro instintivamente. Era como se dissesse: eu estive aqui. Durante a caminhada, passou por tocos de árvores caídas, galhos partidos e até pegadas pequenas, talvez coelhos ou pequenos roedores. Tentou rastrear uma delas, mas acabou perdendo o rastro entre pedras cobertas de gelo. Mesmo assim, aquilo já o animava. Havia vida ali. E se havia presas, havia chance de sobreviver. Depois de algum tempo, o terreno ficou mais acidentado. Rochas expostas e árvores mais retorcidas marcavam a área. Parou,
em uma clareira estreita e se deitou um pouco para descansar. As patas estavam doendo e o ar frio cortava seu focinho, mas a neve agora parecia menos hostil. Ao longe, ouviu o canto abafado de um corvo. Depois, silêncio. Estava sozinho, mas sentia que aquele lugar era grande, selvagem. Perigoso, sim, mas cheio de possibilidades. Olaf se levantou novamente e caminhou adiante. A floresta parecia observar seus passos. Cada galho quebrado, cada rastro deixado, construía seu caminho. Ele não sabia o que encontraria mais à frente. Talvez abrigo, melhor, comida ou algo maior. Mas, naquele momento, ele apenas explorava. E, pela primeira vez desde que renasceu, se sentia parte daquele mundo. Cansado de procurar algo que parecia inalcançável, Olaf decidiu que era hora de voltar. O corpo pedia descanso e o estômago, mesmo com os restos do dia anterior, já se revirava de fome. Enquanto caminhava, seu focinho permanecia atento ao solo, farejando o caminho de volta, ou, pelo menos, tentando. Foi então que sentiu um cheiro, forte, estranho, próximo, mas indefinível. Parou por um instante, farejando mais profundamente. O ar parecia carregado de algo que ele não conhecia. Talvez animal, talvez planta, talvez algo entre os dois. Sentiu também uma urgência fisiológica. Precisava urinar. Começou a levantar a pata traseira e, ao mesmo tempo, marcava território nas árvores mais próximas. Farejava e marcava. Um instinto de proteção e aviso. Logo depois, seus olhos captaram algo diferente. Uma saliência no chão, pouco visível sob a neve. Um buraco parcialmente coberto, mas ainda perceptível. Um túnel. A entrada era estreita, mas o cheiro que saía dali era forte. Musgo, folhas úmidas, talvez até vela. Curioso, Olaf se aproximou e colocou o focinho na abertura. Farejou longamente. Um cheiro vivo, pulsante. Algo se movia lá dentro. Instigado, começou a entrar. Devagar, mantendo o corpo rente ao chão. A passagem era úmida, coberta por raízes e terra solta. A luz sumia a cada passo e os sentidos do lobo se aguçavam. Foi então que o viu. Um esquilo vermelho com olhos brilhantes e corpo agitado o fitava do fundo do túnel. Tinha entre as patas algo que parecia uma noz ou uma raiz, mas, ao ver Olaf, congelou por um instante. Foi o bastante. Olaf avançou num salto rosnando baixo, tentando agarrar o esquilo com a boca. O pequeno animal largou tudo e disparou pelo túnel, veloz como uma flecha. Olaf correu atrás, escorregando em terra solta, batendo as patas nas laterais do túnel enquanto tentava ganhar velocidade. O esquilo subiu por uma parede lateral, tentando alcançar uma abertura superior. Olaf pulou também, mas a pata esquerda escorregou no barro, fazendo-o bater com o ombro contra a parede. Mesmo assim, avançou. O esquilo virou rapidamente, tentou cravar as unhas no focinho do lobo, o que fez Olaf recuar por instinto. Um pequeno corte, nada grave. Mas o lobo já estava cheio de fome e raiva. Com um rosnado mais forte, Olaf saltou mais uma vez e dessa vez mordeu. Pegou o esquilo pela cauda e, com um sacolejo rápido, lançou o pequeno corpo contra a parede do túnel. O impacto foi seco e o animal caiu desacordado. Olaf avançou e cravou os dentes no pescoço do esquilo. Não havia espaço para piedade na natureza. Ofegante, ele soltou o corpo do esquilo e olhou ao redor. Estava escuro ali, mas havia calor. O lugar, por algum motivo, parecia seguro. Com o esquilo morto aos seus pés, Olaf se sentou. Havia sangue em seus dentes, barro em seu pelo e um estranho sentimento de conquista em seu peito. Aquele território era selvagem, mas talvez ele pudesse dominá-lo, passo a passo. Mas por que havia cheiro de vela? Deseja continuar com Olaf descobrindo o que havia mais fundo no túnel?